Amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar, grande abraço a todos. Terminou ontem, quarta-feira, 19 de fevereiro, a 8ª rodada da Série A4 do Campeonato Paulista, a última divisão. E nesta rodada, na quarta divisão, a 8ª rodada, os 8 que estavam na rodada passada, na 7ª, permanecem. Tem ali algumas diferenças, né? O São Caetano caiu uma posição, o Joseense subiu uma, o Joseense agora é o novo vice-líder, o São Caetano veio para a 3ª colocação, o União Barbarense de quinto foi para quarto, o Taquaritinga, que era terceiro, foi para quinta, aquelas coisas todas. Mas os 8 continuam lá. Paulista continua líder, 19 pontos, Joseense, o novo vice-líder, 15, São Caetano, terceiro colocado, 14, União Barbarense, quarto colocado, 14, Taquaritinga, quinto colocado, 14, Araçatuba, sexto colocado, 14, olha que briga. Nacional, sétimo com 13, Inter de Bebedouro, o oitavo com 11 pontos. Os mesmos 11 do São Carlense, que está fora, continua fora. Na zona do rebaixamento, Matonense continua em última colocação, um pontinho, muito provavelmente vai cair. Jabaquara continua lá na zona do rebaixamento com 5. O Vossen tem 6, está ali, mas está fora, continua fora. O que chamou a atenção nessa 8ª rodada da quarta divisão foram 2 treinadores foram trocados. Olha que curiosidade. O São Caetano, o Heron Ferreira começou todo o trabalho para disputar a Série A4, foi embora antes da estreia. Aí o São Caetano foi lá e colocou Carlos Roberto, ex-jogador e tal. São Caetano vem dentro do G8. Mas depois de 2 empates, o Carlos Roberto foi mandado embora e vai assumir o Carlinhos Alves. Carlinhos Alves, mesmo bem colocado, né? Saiu da 2ª para a 3ª colocação, mas tem 14 pontos, está bem colocado, está dentro do G8, mas o São Caetano trocou lá em cima. E lá embaixo o Penapolense também. Tomou uma bordoada em casa do Nacional 3-0, caiu o Oscar de Souza e contratou o Valmir Israel. Valmir Israel, que vem ali na Série A3, estava no G8 foi caindo, foi mandado embora do Rio Preto. Acabou de ser remandado embora do Rio Preto, o Valmir Israel já assumiu o Penapolense. Então, São Caetano e Penapolense trocam de treinador, já anunciam um novo treinador e o G8 e a zona de rebaixamento continuam a mesma. Bom, antes de falar tudo isso, quero convidá-los a fazer inscrição aqui no canal do Luiz Ademar, hein? Estou gravando vídeo da Série A4, daqui a pouco da Série A3. Hoje tem jogo da Série A2 e da Série A1, amanhã eu gravo dos dois. Enfim, as rodadas estão chegando ao fim, hein? É verdade que na Série A4 a gente está na 8ª, são 15, mas de qualquer maneira o campeonato está indo, hein? Então, faça sua inscrição, ative o sininho, dê seu like, dê sua opinião, faça sua pergunta e troque ideia comigo, como a gente faz muito nas minhas redes sociais, Luiz Ademar JR, em todas eu tô por aí, certo? Então vamos lá com o líder paulista. O líder paulista tinha perdido aos 100% de aproveitamento na rodada passada e nessa deu uma tropeçadinha também. Mas foi jogar com o Barretos que já esteve frequentando ali, né, o G8, está tentando voltar. Foi um 0-0 mais ou menos, mas o paulista, o Fausto Dias, de maneira inteligente, viu que seu time vem quarta, domingo, sábado, tal. Naquela batida falou, vou escalar um time misto, vou dar uma mesclada, vou testar meu elenco, é para isso mesmo, sou líder, sou tranquilo. Então depois do segundo tempo foi fazendo substituições, colocando alguns titulares, mas de qualquer maneira foi um 0-0, Paulista testando o elenco, Barretos tentando voltar, Barretos teve uma bola na trave com o Jean Miller no primeiro tempo, depois para mim o Paulista teve um gol com o Givide mal anulado, acho que ele não estava impedido, mas de qualquer maneira 0-0, 421 pagantes em Barretos. Paulista segue na liderança tranquilo, 19 pontos, 4 do Joseense tranquilo, vai se classificar, vai brigar pelo título, vai brigar pelo acesso e é o atual campeão da Bezinha. E o Barretos com 10 pontos segue na 11ª colocação, a 1 do G8. Então a 1 do G8. O novo vice-líder é o Joseense, que abriu essa rodada na terça-feira, o único jogo de terça-feira, dia 18. O Joseense não joga em São José dos Campos, que ele tinha de graça o Martins Pereira. Agora o Martins Pereira, do seu Oscar, patrocinador e dono da SAF do São José, se não pagar, não joga. Está jogando em Taubaté, né? E jogando em Taubaté, tinha menos de 50 pagantes ali, eu não consegui precisar qual o público. Mas, de qualquer maneira, um jogo até igual, até disputado. O Kainan, no segundo tempo, né,
numa jogada do Emanuel, que tocou pro Lucas Lima. O Lucas Lima cruzou, o Kainan foi lá e meu amigo Augusto Ambrosio fez maior festa, 1-0. O Vini ainda meteu uma bola na trave pro Jabaquara, mas o Jabaquara segue na zona de rebaixamento e o Joséense caminhando para classificação, hein? Olha como um trabalho bem feito. Desde o início tem produtividade. O ano passado o Augusto Ambrosio chegou na reta final e na Bacia das Almas conseguiu fazer com que o Joséense não caísse. Esse ano ele montou o time, montou o elenco dentro das limitações financeiras do clube. É o vice-líder, 15 pontos e caminha para a classificação. Parabéns, Joséense, Augusto Ambrosio e toda a diretoria. Parabéns. Em contrapartida, o Jabaquara, 5 pontos, está um do Vossen, está na zona de rebaixamento ainda mais num trabalho ruim, infelizmente, do nosso querido Jaboca. O São Caetano, que era o vice-líder, caiu para a terceira colocação com 14 pontos e trocou de treinador. Depois de estar vencendo o Colorado Caeiras, com 304 pagantes em São Caetano do Sul, ontem à noite, quarta-feira à noite, Amaral, uma bela jogada individual, com 5 minutos fez 1-0. No minuto seguinte, o Caio Felipe, num contra-ataque, fez 2-0. Primeiro tempo, 2-0, tudo tranquilo, tá tudo dominado. Não, veio o segundo tempo. O time do Vagnão, do Colorado, com o Bruno Dantas, com 1 minuto de jogo, foi lá e fez 2-1, descontou numa bela jogada individual do Bruno Dantas. E depois o Dudu Brasil, olha que curiosidade, o Dudu Brasil chutou, o goleiro rebateu, o Dudu Brasil foi lá, meteu 2-2, já tinha amarelo, saiu para comemorar, tira a camisa. Pelo amor de Deus, aí ele tentou se arrepender, não deu. Colorado poderia até virar o jogo, mas aí aos 30 empatou e o cara que empata é expulso. Aí o empate acabou ficando bom para o Colorado, mas bom naquele sentido, né? Continua na 10ª colocação o Colorado, 1 ponto atrás do G8, precisa ou quer voltar para o G8, mas perdeu uma chance. E o São Caetano, apesar do tropeço em casa, terceiro colocado com 14, mas trocou, hein? Sai Carlos Roberto, entra Carlinhos Alves, São Caetano vai mudar o comando mais uma vez. Não é assim que se faz futebol, mas enfim, vamos lá. E aí, se o São Caetano é o terceiro colocado com 14, os mesmos 14 tem a União Barbarense, que pegou uma gordurinha, a Lanterninha Matonense, que tinha feito seu primeiro ponto contra o próprio São Caetano na rodada passada, mas foi jogar em Santa Bárbara, e o Messias, camisa 10 do União Barbarense, jogou demais, 293 pagantes, com 10 minutos o Messias jogou a bola no artilheiro Daniel, o artilheiro devolveu, o Messias fez 1-0. Com 35, o Messias, uma grande jogada individual do Danilo, só rolou, o Messias veio e fez 2-0. E no comecinho do segundo tempo, o Messias meteu o Masterson, o lateral esquerdo, na cara do gol. Ele 3 minutos, 3-0, vitória tranquilo. Mais uma vitória do Rafael Pereira, ali, que vem recuperando esse time do União Barbarense. Subiu uma posição da 5ª para a 4ª colocação, 14 pontos, os mesmos 14 são do São Caetano e um atrás do Joséense. Maravilha, maravilha. Matonense, 1 pontinho, tá fadado ao rebaixamento, infelizmente. Também tem 14 pontos o Taquaritinga, que com 147 pagantes, jogando em casa, futebol meio ruim. O Audax, em alguns momentos, principalmente no primeiro tempo, quando mandou uma bola na trave, até foi melhor, mas numa partida ruim, Taquaritinga e Audax fizeram 0-0. O Taquaritinga tá ali, né? 5ª colocação, caiu 2, era o terceiro, caiu 2, mas tá dentro do G8, próximo ali do segundo colocado e tal, zona de classificação. E pro Audax, ele somou mais 1 pontinho, vai se afastando da zona do rebaixamento, onde ele já esteve, hein? 7 pontos, está um pouquinho de respiração, embora são só 2 de diferença do Jabaquara. Enfim, é aquela situação. E o Araçatuba finalmente voltou a vencer, né? O Araçatuba voltou a vencer, tinha trocado de treinador, o Wallace Lemos chegou e tal, foi jogar com o Vossen em Assis, 616 pagantes em Assis, e o Araçatuba de virada, hein? De virada. Pênalti pro Vossen aos 29 minutos, né? O da hora sofreu o pênalti. Aí o Rafael Tanque, artilheiro, foi lá, cavadinha, cheia de estilo, fez 1-0 aos 29 minutos do primeiro tempo. 10 minutos depois, o Diego Anjos, num belo chute da entrada da área, empatou para o Araçatuba. Comecinho do segundo tempo, o Moisés foi lá e meteu 2-1 para o Araçatuba. O jogo ficou lá e cá, e de qualquer maneira o Vossen, que trocou de treinador, trouxe um Paulinho Maquilari e não conseguiu vencer ainda, e tá afastado ali, hein? Da zona de rebaixamento por 1 ponto. Complicado. Chegou o Paulinho Maquilari, mas até agora não conseguiu mexer no time. E o Araçatuba, agora com o Wallace Lemos, voltou a vencer.
14 pontos, segue na sexta colocação, mas tem os mesmos 14 do Taquaritinga, do Barbarense e do São Caetano e um atrás do Joseense. Ou seja, voltou a dar esperança para o seu torcedor, o seu apaixonado torcedor. O Nacional, 13 pontos, sétima colocação, subiu da oitava para a sétima colocação, foi jogar com o Penapolense em Penápolis e meteu 3-0. Só 24 pessoas pagaram ingresso para ver esse jogo. Ou seja, o Penapolense não está atraindo nem o seu torcedor. Não é à toa que o Oscar de Souza caiu e hoje já foi anunciado o Valmir Israel. Nacional, primeiro tempo, com Ronald aos 25 e Nicolas aos 47, matou o jogo 2-0, aquele calor terrível lá em Penápolis. Veio o segundo tempo, começa o segundo tempo, o artilheiro Gustavo Índio faz 3-0 e aí matou, né? Matou, caiu o treinador realmente. E o Penapolense segue na 12ª colocação com 7 pontos, a 4 do G8 e a 2 da zona do rebaixamento, que é mais triste, hein? Nacional com 13, agora é o 7º colocado, tranquilão. Quem caiu uma posição, mas segue no G8 é a Inter de Bebedouro. Mas a Inter de Bebedouro, que ali, né, tá tentando fazer a sua parte, tá tentando se manter, foi jogar fora de casa pro São Carlense. Se perdesse, o São Carlense entrava e o Inter saía. Mas a Inter de Bebedouro, né, conseguiu um belo empate. Sei que foi 1-1 o jogo. O Ferreira, uma bela jogada individual, faz 1-0 pro São Carlense no 10 do primeiro tempo. 10 do primeiro tempo. Mas nem sofreu a Inter de Bebedouro, né? O Kiko Rodrigues chutou, a bola foi na mão do zagueiro e tal, pênalti, o próprio Kiko Rodrigues foi lá e empatou aos 19 no primeiro tempo. E apesar do São Carlense até tentar um pouco mais, nos contra-ataques a Inter também incomodou, mas um ponto que foi bom para a Inter de Bebedouro, que segue no G8. Segue no G8, oitava colocação com 11 pontos, os mesmos 11 do São Carlense, que, pelos critérios, continua fora. Inter de Bebedouro com 11 no G8, na nona colocação São Carlense com 11. Aí você tem com 10 pontos o Colorado Caieiras, né? Com 10 pontos o Barretos, né? O Barretos que empatou com o líder paulista, então tá ali, né? Penapolense que perdeu tem 7, o Audax que empatou fora tem 7 e o Vossen que perdeu tem 6, Jabaquara com 5 e Matonense com 1 na zona de rebaixamento. O São Caetano com o Fábio Azevedo não fez gols, mas segue na artilharia isolado com 7 gols. O Marcos Paulo Taquaritinga tem 6, segue na vice-artilharia, não marcou. Quem marcou foi o Gustavo Índio do Nacional, que chegou a 5, junto com o Matheus Arcanjo do Colorado, que não marcou. Então esses são os artilheiros. E para a gente encerrar nosso vídeo, vamos falar a próxima rodada, hein? A nona, já passamos dos 50% do campeonato, são 15, né? Agora vai ser a nona. Sábado, 3 da tarde, Colorado Caieiras, querendo voltar para o G8, enfrentando a Araçatuba, que voltou a vencer. Belo jogo em Caieiras, hein? 3 da tarde também, o desesperado Jabaquara, se vencer o Penapolense, ele sai e pode colocar o Penapolense na zona do rebaixamento. O Penapolense vai estrear e o novo treinador, hein? Então é jogo do desespero em Santos. 15 horas na capital aqui, Nacional dentro do G8, querendo confirmar e consolidar sua vaga no G8, mas enfrentando um Barretos que, se vencer, entra no G8. Olha que jogão também na capital. 15 horas, o São Caetano estreando seu novo treinador, o Taquaritinga. Olha que curiosidade, São Caetano tem 14 pontos, Taquaritinga tem 14 pontos. Belo duelo em São Caetano do Sul. 16 horas, o Audax querendo se afastar da zona do rebaixamento, pegando a lanterninha matonense. É a chance. É a chance. Mas a Matonense, se vencer, não sai da zona do rebaixamento, mas dá sinal de vida, né? 16 horas também do sábado, Inter de Bebedouro, dentro do G8, mas ali na oitava colocação no limite, pegando o Vossen com medo de entrar na zona do rebaixamento. Então, belo jogo em Bebedouro também, um lá em cima e outro lá embaixo. No domingo a gente fecha a rodada, a nona rodada, com 2 jogos às 10 da manhã. Paulista contra o Joseense, Paulista, o líder, contra o vice-líder, que jogão em Jundiaí. E às 10 horas também, União Barbarense, consolidado no G8, com o São Carlense, que está na boquinha para entrar. Belo jogo em Santa Bárbara também. Vou acompanhar tudo, claro, e trago com certeza para vocês no próprio domingo. É isso aí, forte abraço a todos, até lá!